Bom, gente, eu tenho andado meio sumido aí ultimamente, eu estou numa correria. Vou fazer esse videozinho aqui rápido só para mostrar para vocês que situação que está aqui o projeto do testador de bateria. Que ultimamente eu tenho andado meio de lado, na verdade. Eu andei fazendo aí mais algumas modificações que não surtiram o resultado que eu esperava. Então eu acabei voltando aqui para algumas soluções que estavam funcionando bem. E eu tenho corrido muito ultimamente, comecei a fazer um curso aí, tem me ocupado bastante tempo, e então não tenho tido muito tempo para fazer o projeto caminhar. Então eu vou só fazer um update aqui rápido de como que está o projeto. Bom, desde o último vídeo, acho que o último vídeo eu não estava usando um Android Nano. Se eu não me engano, ali eu ainda estava com o Mini, então eu comecei colocando o Mini. Eu tive um problema com o Mini porque ele era de 3.3 volts. E para fazer a medição da tensão eu precisava de uma referência de 5 volts e o Mini estava me dando problema. Então eu substituí pelo Nano e eu tive que mudar toda a fiação ali atrás da placa, porque o Nano, a pinagem dele é toda diferente. Mas o Nano ele é 5 volts, então eu consigo ter uma referência. Eu estou alimentando aqui com 12 volts, eu estou entrando aqui nesse ponto aqui com 12 volts, né? O terra está ligado aqui porque toda a volta dele é terra. E eu estou passando aqui pelo 7805, filtrando aqui com o capacitor. Então eu estou alimentando com os 5 volts, todo o sistema eu estou alimentando com 5 volts, gerados aqui pelo meu 7805. Eu mostrei para vocês que eu estava medindo a minha corrente de descarga em cada uma das minhas baterias aqui, através da queda de tensão dessa minha resistência conhecida. Essa minha resistência agora é de 5,51 ohms. Eu meço a tensão neste ponto e a tensão neste ponto, logo, através da lei de Ohm, eu consigo calcular qual que é a minha corrente nesse momento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que a bateria B, nesse momento, está descarregando a 0,4 amperes, enquanto a bateria A está descarregando a 0,48 amperes. Não sei se dá para ver, porque está bem pequeno, né? Depois eu filmo aqui mais próximo. E o grande problema é medir essa tensão, porque para eu medir essa tensão com precisão, o Arduino ele precisa ter uma referência confiável. Então o que eu faço? Eu meço aqui os 5 volts e assumo que esse é minha referência. Então aonde é 5 volts, onde deveria ser 5 volts é, por exemplo, 4,7 volts. E através disso eu consigo fazer uma medição precisa. Aqui depois eu falo um pouco sobre o software e esse processo para medir a tensão nesses pontos. Aí eu falei, eu tinha já visto na internet, nunca tinha usado esses sensores de corrente. E eu falei, pode ser uma boa alternativa utilizar esses sensores de corrente, porque aí eu não vou ficar dependendo dessa minha referência, que pode ser uma referência duvidosa, e com isso eu posso estar medindo uma corrente duvidosa. Então eu coloquei aqui esses dois medidores, eu comprei esses dois medidores de corrente, eles vão ligados aqui numa porta analógica do Arduino, eu alimento ele positivo e negativo e faço essa, eu não me lembro agora qual que é o número desse CI aqui, não dá para eu ver agora. Mas o que acontece? Eu fiz um erro, eu comprei um sensor de corrente que é para 30 amperes, eu devia ter comprado o que é para, tem um que é para 1 ampere máximo, tem um que é para 5, tem um que é para 10, agora não me lembro muito bem. Mas o que acontece? Esse que é para 30 amperes, na verdade, como eu estou medindo aqui sempre abaixo de 1 ampere, ele não tem muita precisão. Eu descobri, eu tentei fazer alguns testes, passar uma corrente por ele e medindo com o multímetro a corrente, e eu cheguei à conclusão que, na verdade, a minha medição através das tensões aqui nas pontas dessa resistência estavam muito mais confiáveis do que esse sensor. Então, na verdade, esse sensor aqui de corrente eu voltei para trás
não estou mais utilizando eles. Eles estão aqui porque eu, na verdade, fiquei com preguiça de desinstalá-los. E outra coisa que eu estava pensando, eu instalei aqui 2 carregadores de bateria. Porque quem garante que essas baterias estão carregadas de forma igual? Então, se eu preciso ter um parâmetro de quanto que eu vou estar descarregando dessas baterias, eu preciso saber que elas foram carregadas de forma igual. Então eu instalei 2 carregadores de bateria, e a minha ideia é a seguinte: quando eu instalo a bateria, como vocês podem ver, ainda não chegou o meu suporte de 18650 de bateria, ainda estou usando essa gambiarra aqui que eu fiz de madeira. Tem funcionado, mas feio pra caramba. Então qual que é a minha ideia? A minha ideia é ter 4 slots de bateria e com um sistema de relés que vai chaveando entre as 4 baterias, de forma que eu, quando insiro uma bateria, a primeira coisa que o Arduino vai fazer é verificar qual que é a tensão. Se tiver abaixo de 4.2 volts, ele vai dar uma carga na bateria. Então vai carregar até chegar na tensão de 4.2, e a partir daí ele, através de um sisteminha de relés, ele vai iniciar a descarga dessa bateria e automaticamente ele já começa a carregar uma segunda bateria. E a mesma coisa para o segundo slot de baterias. Então, dessa forma, eu sempre teria uma bateria sendo carregada e a outra sendo descarregada pelo sistema. Eu teria que fazer algum sistema aqui no displayzinho para eu saber. Então, teria bateria A, bateria B, bateria C e bateria D. Mas é uma mudança que não vou fazer agora, então eu coloquei aqui 2 MOSFETs, esses MOSFETs que fariam o acionamento e o desacionamento dos carregadores. No final eu cheguei a colocar eles aqui na placa, até errei aqui o tamanho, esse MOSFET aqui agora está atrapalhando aqui o LCD, o OLED, mas eu não vou mexer nisso agora, vou focar um pouco aqui. Coisa que eu estou pensando para simplificar é até tirar esses carregadores daqui, fazer o sistema de carregador separado, independente, mas vamos ver mais para frente como que eu faço. Com relação ao software, eu fiz algumas modificações. Eu alterei aqui a library que eu estava usando. A library que eu estava usando estava muito pesada. Agora eu estou usando a U8x8. Então é como se tivesse menos linhas e não fosse uma coisa com tanta definição. Por outro lado, eu utilizo muito menos memória aqui do meu processador. Outra coisa, ele está soltando aqui via serial, eu não liguei, o log ponto a ponto a cada segundo da medição da corrente, porque eu quero, na verdade, plotar depois esses gráficos da queda da carga, para ver como que ela está caindo, se está caindo de uma forma linear, se ela cai logo no começo, ou se ela segura bastante a tensão lá em cima e depois ela cai, e comparar essas curvas bateria a bateria, para ter uma noção de como que está. Então, é nesse estágio que está. Aqui a parte de botões, a parte de software que eu quero fazer depois para fazer uma calibração. Então eu vou poder, por exemplo, colocar uma bateria aqui, venho com o multímetro, meço a tensão e posso aferir para ficar calibrado de acordo com o multímetro. Aí eu estaria eliminando aquele possível erro gerado a minha referência de 5 volts que está errada. Então aqui, olha quantas minhas baterias, como que ele já está funcionando, então a partir do momento que eu coloquei a bateria, ele já começou o descarregamento de cada uma dessas baterias. Ele está, essas resistências, elas estão esquentando muito, e obviamente quando a resistência esquenta, a resistência dela, a resistência interna dela varia. Isso é muito ruim, porque se eu estou usando a referência dela, da resistência dela, como uma referência para eu calcular a corrente, isso vai me gerar um erro. Então por isso que eu comprei essas resistências aqui de 100 watts. Eu acredito que elas são mais precisas, elas vão suportar mais calor. Então a minha ideia é substituí-las. O ideal seria colocar 2 em paralelo para eu ter 4 ohms e poder ter um pouco menos aí de... Quer dizer, quando eu tivesse 4.1 eu estaria descarregando aproximadamente 1 ampere. Porque se eu usar só uma com 8 ohms,
a hora que tiver 4 volts, eu estaria descarregando ela a meio ampere, vai demorar muito. Então vai ficar um trambolhão aqui meio feio, imagina, 4, duas para esse lado e duas para esse lado aqui, duas em paralelo, mas em compensação é uma resistência que foi feita para suportar essa corrente tranquilo, né? Essa aqui, ó, ela está esquentando muito. Eu estou só a meio ampere, está esquentando bastante. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu problema com relação à medição de tensão. Então aqui na bateria A, eu estou medindo que ela está com 3,86 volts e no multímetro eu estou vendo 3,96 volts. A minha ideia é eu poder fazer aqui através desses botões um ajuste, acertando, alterando os meus 5 volts de resistência. Ainda não está pronto isso. Então eu tenho que entrar no sistema ali, na minha programação, e fazer essa alteração manualmente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou medir aqui quanto que está o meu 5 volts. Onde eu consigo pegar os 5 volts aqui? Tive que pegar meu diagrama. Então eu peguei os 5 volts aqui. É a tensão que está saindo do meu 7805. E está bem preciso, hein? 5.00. Deixa eu ver quanto que estava aqui na minha programação. Nossa, estava bem errado. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui na minha programação, eu estava com 4.55 volts. Então eu vou alterar aqui para 5.00. Essa é a minha referência. Olha só, ainda continua com um erro bem razoável, né? Então eu estou medindo aqui na bateria 3.96 volts e aqui ele está medindo 4.11. Tá dando para ver aqui essa tela? Deixa eu aproximar mais ela. Bom, agora acho que está dando para ver melhor. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho as duas baterias, o estado das duas. Essa aqui já terminou. Não sei porquê, né? Porque acho que é só em 3 volts que ela deveria terminar. Deixa eu tirar ela e colocar novamente para ver se ela reinicia. Reiniciar tudo aqui, vamos ver. Pronto, agora ambas estão descarregando. Por isso que está o disk aqui. Por que ela terminou em 3.41? Acho que é em 3. Ah, eu acho que ela está... Eu tinha acertado isso justamente para teste. Porque a tensão depois aqui, a tensão que ele vai terminar vai ser em 3 volts. Eu coloquei em 3.51 só para teste. Então ele aparece fim e faz um bip e desliga a resistência ali, para não estragar, danificar a bateria. Enquanto essa aqui está em 4.15, na verdade pelo meu multímetro está em 3.86, então tá bem errada a medição. Eu acredito que seja em função da variação da resistência em função do calor, porque ela está esquentando muito. Então, o próximo passo vai ser substituir as resistências pelas resistências de 100 watts. Então, é nesse estágio. Aqui está a corrente instantânea, quanto ele já descarregou em miliampere-hora e quanto tempo ele está nesse processo de descarga. E depois que ele termina, ele mostra aqui. Nesse caso, só descarregou 1 miliampere-hora e levou 10 segundos para descarregar. Obviamente porque ele não chegou em 10 volts. Em 3 volts, né? Eu falei 3. Vou colocar ele em 3 volts. Deixa eu carregar essa programação. Então estou carregando uma nova programação, alterando a tensão aqui de término para
3 volts. Para ver o LED aqui piscando, porque ele está carregando, né? Então agora ele vai seguir descarregando. Só vai parar quando a tensão da bateria chegar em 3.00 volts. Então é isso, é nesse estágio que está agora. Tem algumas melhorias aí para serem feitas. Não sei quando eu vou ter tempo para mexer com isso, mas tá assim. E pior é que eu estou com vontade agora de fazer mais um vídeo sobre amplificador, para aquela série que eu estava fazendo dos como funciona o amplificador. Eu já estou com algumas ideias. Quero fazer alguns amplificadores ali de múltiplo estágio. Quero mostrar para vocês. Eu fiz ali uma aula sobre o amplificador classe AB. Eu expliquei como funciona um amplificador classe AB com fonte simétrica. Eu quero ver se eu faço um com fonte simples e acoplamento por capacitor, explicando um pouco qual que é a vantagem e desvantagem. Então, fazendo um comparativo, amplificador classe AB com fonte simétrica, amplificador classe AB com fonte simples e capacitor na saída. Eu tenho aqui dois amplificadores da década de 70, começo de 80, não, acho que os dois são da década de 70, um Gradiente e um Kenwood, que na verdade é um Kenwood, era vendido pela CCE, e é interessante que os dois nominalmente são a mesma potência, e se eu não me engano são 30 watts por canal, e um é com fonte simétrica e o outro é com fonte simples olha lá, aqui um parou já, né? Porque chegou abaixo de 3 volts, ele parou, então tá fim, foi só 17 mAh. Depois que ele desligou a carga, a tensão sobe novamente, mas o processo de descarga já terminou. E que eu estava falando então, e eu tenho o outro amplificador que é o Kenwood, que é um amplificador de fonte simples com capacitor de acoplamento. É um amplificador que eu fiz uma manutenção nele, troquei esse capacitor, coloquei mais capacitor de filtragem na fonte dele. Quero ver se eu faço um comparativo prático, medindo as tensões, as correntes de cada um dos amplificadores e fazer um comparativo gráfico mostrando como cada um reage, como é a forma de onda de saída de cada um para diferentes frequências, fazendo uma frequência aí, alta frequência, baixa frequência. Existem diversos mitos aí sobre esse assunto, que amplificador AB com fonte simples e capacitor, ele é mais gostoso e mais redondo no grave, ele deixa a desejar no... Eu já escutei diversas teorias, na prática eu tenho minhas dúvidas, eu nunca escutei um lado ao outro, eu não tenho esse super ouvido aí que os audiófilos dizem que tem, que são capazes de detectar nuances mínimas. Eu consigo ver se está bom ou se está ruim. Se está agradável, se não está agradável, se está próximo daquela referência que eu conheço ou não. Se está com uma deficiência em grave, se não está. Agora, as micro nuances aí que o pessoal diz que escuta, eu não tenho essa capacidade. E então eu vou partir para uma análise gráfica, analisando aqui no osciloscópio, na transformada de Fourier. Vou fazer uma análise gráfica, vamos ver como que reage cada um dos tipos dos amplificadores. Mas, sei lá quando eu vou ter tempo para fazer isso. Curte o canal aí, acompanha que um dia eu faço. Beleza, gente? Abraço, até a próxima, fiquem com Deus.